Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar o timão porque ó, Cuéllar e Plata estão cada vez mais distantes. Mas Alex Arce, esse segue na pauta e olha, podemos ter definições em breve. Também vou te contar a respeito disso. E o time da Sul-Americana, né, que encara o Bragantino, o Red Bull Bragantino nesta terça lá em Ribeirão Preto. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Já se inscreveu? Eu sei que já. Obrigado. Você que não se inscreveu, bora lá. Vamos aumentar a rede aqui. Somos mais de 1 milhão no YouTube. De coração, muito obrigado. Pessoal, ó, as informações não são boas. Pelo menos de forma inicial. O Corinthians segue tentando reforçar o seu ataque, mas esbarra em algumas dificuldades. Pelo menos para os alvos definidos nesse momento. Mas eu queria falar, primeiro, pela pauta negativa, né, digamos assim, né, pela notícia ruim e depois da possibilidade um pouco mais positiva. Eu queria falar sobre Gonçalo Plata e Gustavo Cuéllar. A questão é o seguinte, o Corinthians está esperando esses caras se liberarem, rescindirem com as suas equipes, especialmente o Cuéllar, né? O Cuéllar rescindindo com a sua equipe, o Corinthians consegue contratar o Cuéllar, o Corinthians até fez uma proposta que os caras nem... de 3 milhões de dólares, um salário interessante para o Cuéllar, que eu já falei aqui para vocês, já se acertou com o Corinthians, com o Ramon, com a diretoria, está tentando resolver essa situação, mas enquanto isso não acontece, o tempo vai passando e o Corinthians vai se afastando cada vez mais da possibilidade do Cuéllar. Se o Cuéllar chegar para o Corinthians e dizer, ó, me liberei, tô livre, no outro dia ele desembarca no Parque São Jorge, no CT Joaquim Grava, melhor dizendo, para treinar com os demais companheiros, com o restante todo acertado. Enquanto isso não acontecer, o Corinthians não tem muito mais o que possa fazer. O Gonçalo Plata é uma situação um pouco mais complicada, porque o cara até não foi relacionado, né, pro jogo aí do final de semana, né, mas ele estava machucado, só que a gente sabe a força que ele está fazendo para tentar jogar no Corinthians. Ele já seguiu o Corinthians na rede social, ele já está interagindo com os torcedores no inbox do Instagram, dizendo que acompanhou a classificação lá contra o Grêmio. O cara está desesperado, só que tem um clube que detém os seus direitos, que é o Al Sadd do Catar. E aí a informação do Jorge Nicola, durante o dia, é de que os caras pediram, que o Pedro Ramiro até já tinha dado anteriormente, né, no dia anterior, 12 milhões de euros para liberar. E aí não são nem os 12 milhões de dólares, e faz diferença, né? A gente está falando de uma moeda que vale 5, a outra que vale 6, a grosso modo, né? Estou arredondando aqui. 12 milhões de euros para liberar. E assim, o Corinthians tinha feito uma proposta de 8, subiu para 10, os caras pediram 4 à vista e os outros 8 depois, e aí começou a dificultar. O Corinthians não desistiu, só que assim, está cada vez mais distante. O Nicola até disse que o Corinthians se retirou das negociações, eu não tenho essa informação, mas é fato que ficou cada vez mais distante, está muito difícil enfim, de ofertar algo que os caras aceitem, porque eles estão pedindo cada vez mais dinheiro, e aí vai uma opinião aqui, tá? Já identificamos que o Corinthians precisa de um 9, de um centroavante. O Gonçalo Plata é um jogador de lado de campo, interessante, 23 anos, força física, habilidade, velocidade. Não tanta velocidade, mas ele tem posição, ele vai ao fundo, ele corta para dentro, ele finaliza, ele é muito forte fisicamente e tal. Seria interessantíssimo contar com o Gonçalo Plata. Agora, pagar 60, 70, 80 milhões de reais, gastar todo o dinheiro da patrocinadora Master, dinheiro que não tem, priorizar, investir tudo que tem e que não tem só na contratação desse jogador, eu acho um erro. Aí, já tem o Pedro Henrique, já tem o Thales Magno que chegou agora, eu sei que ele tem um outro nível, mas na minha opinião, pega esse dinheiro e investe num centroavante, num camisa 9. Enfim, o Corinthians não está certo ainda de que vai fazer esse investimento, está tentando um molde de negócio que seja interessante, que seja viável, e os caras estão resistindo cada vez mais. Então, assim, para não se tornar uma novela, provavelmente a gente vai ter entre hoje e amanhã, no máximo depois, uma definição. Se o Corinthians ou vai ou racha, né, com o Plata e o Cuéllar, para não ficar se arrastando, porque senão vai ter que olhar outros nomes, né? Você fica perdendo muito tempo ali num nome que daqui a pouco não fecha, a janela vai fechar, vai se encerrar, e aí você vai ficar com... né, com o que tem e o Corinthians precisa contratar. A gente já falou muito sobre isso. Enfim, falando no centroavante, Alex Arce é o cara. O Corinthians está, aí sim, destinando os esforços para contratar esse jogador, para negociar com esse jogador.
Tem o Carlos Vinícius aí do Fulham, né, que definiu um valor aí de mercado de 3 a 4 milhões de euros para negociar. Um jogador que, enfim, estava emprestado para o Galatasaray, se eu não me engano, só que ele em 14 jogos fez 2 gols, não foi muito bem. Tem uma rodagem grande pela Europa, em grandes clubes, Mônaco, PSV, Benfica, o Fulham, como eu falei. Cara, sim, ele passou por alguns clubes tradicionais da Europa, mas nunca conseguiu se firmar. Tem 29 anos também, o Carlos Vinícius, né? Saiu muito cedo aqui, é brasileiro, acho que ele jogou Palmeiras, fez base, né? Palmeiras e tal, saiu muito cedo daqui e assim, tá numa lista de dispensas do Fulham e pode ser uma opção, mas o Corinthians não fez proposta ainda, é só um nome que surgiu no mercado e foi oferecido como muitos empresários fazem nesse momento. O nome da vez é o Alex Arce, sim, da LDU. 29 anos, ele fez gol no final de semana de novo contra o glorioso Cumbaiá pelo Campeonato Nacional e com isso ele tem 21 gols em 26 partidas disputadas na temporada. É um fenômeno, ele está empilhando gols. Mas é um cara que tem uma história de vida um pouco diferente, ele começa lá no Cerro Porteño, depois durante a pandemia ele não consegue vingar no futebol, vai ser vendedor ambulante com 25 anos. Aí com 26 anos ele vai para o Sportivo Ameliano do Paraguai, depois o Independiente Rivadavia da Argentina na Série B, e aí faz muitos gols. Aí sobe o time argentino depois de mais de 30 anos, para na LDU, empilha gols e é convocado para a seleção paraguaia. Então a vida dele mudou tem 2 anos. Mas realmente é um jogador de um biotipo, uma característica, um ótimo finalizador. O cara tá voando, assim. E tá atraindo o mercado sul-americano. O Corinthians fez uma proposta de 2,5 milhões de dólares, inicialmente recusaram. E aí, agora à noite, o site Futebol Interior noticiou que o Fluminense teria entrado na disputa. O Fluminense já levou o Facundo Bernal, né, que é o volante uruguaio que o Corinthians estava de olho. Estava de olho no Alex Arce também. Só que o empresário dele, o Miguel Garepe, já se manifestou dizendo que não tem nada disso, que ele até não revela o Corinthians, mas ele fala assim, nós temos uma negociação em andamento e nós estamos esperando fechar esta negociação. Caso não feche, ele permanece na LDU, onde está construindo inclusive uma idolatria, muito querido, está muito bem adaptado, bem por aqui, e a gente vai ficar por aqui. Então, ou ele sai para o Corinthians, ou, pelas informações do empresário, ele não vai para lugar nenhum. Mas o que me chamou a atenção é que nessa declaração ele quer finalizar essa negociação que está em andamento, uma negociação que já está em andamento, ou seja, o Corinthians está, enfim, conseguindo, pelo menos já negociou com o staff, já negociou com o jogador, só tem que resolver com a LDU, que achou baixa a pedida dos 2,5 milhões de dólares. E aí eu digo para vocês, pega esse dinheiro que tá todo mundo querendo depositar no Plata, investe um pouquinho mais no Alex Arce. Eu tenho restrições com ele, mas elas não são restrições assim definitivas e tal, dizendo que o cara não serve. Não, são apenas dúvidas, né? Do tipo, poxa, o cara acabou surgindo, né, despontando para o futebol muito tarde. Mas como eu, né, sou despido de preconceitos, né? Eu acho que assim, se o cara tá fazendo gol, o cara tá. É que chegar no Corinthians eu acho um pouco mais difícil. Agora, acho que é melhor você destinar um investimento para um jogador como esse do que para mais um ponta. Enfim. É só a minha opinião. Eu não pagaria 10 milhões de dólares ou de euros ou 12 no atacante Gonzalo Plata. Entendeu? Eu não pagaria. Tá? Eu não pagaria. Isso para mim é... Eu entendo o torcedor corintiano que quer que pague. Por quê? É desespero. É desespero. Calma, Varão. Calma, Varão. Pô, mano, 10 milhões de dólares, de euros num atacante equatoriano. Desculpe o meu preconceito, né? Desculpe. Aquele que não tiver pecados que atira a primeira pedra, mas eu nunca vi um equatoriano jogar bola. Ah, Samir, e o Ener Valencia? Tá. Por favor, me ajudem aí. Outro equatoriano que joga bola. Agora, pagar por um jogador equatoriano 12 milhões de dólares, isso mostra a tamanha da incompetência que existe dos nossos dirigentes brasileiros. Porque eu estou fazendo um curso de gestão. Já fiz um, agora é o segundo. E não tenho interesse nenhum em ser gestor no Corinthians. Não tenho. O pessoal que me procura aí para trabalhar em assessoria do Corinthians, o pessoal que quer um dia entrar e tal, são meus amigos, podem estar me assistindo. Eu já falei para eles, chance zero.
Chance zero. 0, 0, 0. Não tenho nenhuma vontade. Tá? Primeiro que eu moro em Santos e adoro morar em Santos. Não saio daqui. Não sei se fomos chamados de Deus para uma outra cidade. Não vou. Entendeu? Não vou. E nem para gestor, né? Para gestor, talvez lá no futuro, mas aí é uma outra história. Agora, pô, eu falei daqui do Moisés, velho. Fortaleza jogando muita bola com o Moisés de ponta esquerda. Você tinha a chance de gastar 450 mil por mês só com o Moisés, um empréstimo gratuito do time mexicano, e você agora vai pagar por um jogador que talvez, né, joga tanto assim, ó, gente, vocês que estão vendo o Moisés jogar no Fortaleza, o seu Gonzalo Plata joga 10 vezes mais do que ele? Hein? Aqui entende de bola, sabe por quê? É uma das poucas coisas que eu sei fazer na vida, né? Hein? Eu nasci num estádio de futebol, eu nasci pulando estação de trem, pedindo carona no ônibus para ir para um jogo. E eu ficava meio brisado lá, assim, né? Eu não ficava pulando, poropopó de vez em quando. Eu ficava mais brisado de canto, assim, observando o jogo. Os meus amigos sempre falavam, pô, sabe? Sempre fazia minhas análises já era metidinho. Depois eu fui estudar. Pô, eu sei ver um jogador se joga bola ou não. Cansei de oferecer aqui para vocês, sugerir vários jogadores que poderiam estar no Corinthians hoje baratos, o que mostra a incompetência dos dirigentes que a gente tem. Porque se eu consigo, vocês também. Aliás, vocês são melhores do que eu. Porque vocês falam uns nomes aí que eu nem conheço. Entendeu? Apesar que vocês são meio loucos, né? Vocês falaram que o Coronado caía chuva desse Corona, caía água, assim, aquele chuveiro quentinho, sabe? Liga o Corona da Arábia. Corona, chuveiro top da Arábia. Liga. Ducha Corona. Sai vermelho, assim, sai, né? Quase queimadura de segundo grau. Eu sou assim quando eu tomo banho. Põe a mão, sabe? Né? O banho que eu tomo é assim, quente. Mas falaram que essa ducha Corona era uma água quentíssima. Vamos pagar 2 milhões por mês nesse chuveiro. Pô, meu irmão. Na Telha Norte, tu acha... Telha Norte, que não é barato, você achava uma bem melhor. Entendeu? Então, são coisas assim que eu não entendo, sabe? São coisas que eu não entendo. Samir não toma banho, faz sopa. Vocês são terríveis, hein, velho? Rolei ser amigo. Aprende espanhol comigo, por favor, Jonathan. Rolei ser amigo. O Rolei, você não se lesionou lá no Benfica? Esse seria um bom nome, hein? Poderia tentar um empréstimo, mas eu acho que ele sofreu alguma lesão grave lá no Benfica. Traz o atacante Lorenzetti. Como que é aquele que foi para o Cruzeiro? Dá para a gente fazer uma alusão a ele, que foi para o Cruzeiro, Nazaré. O centroavante lá que é bom, eu gosto dele. Barato. Tá? O Cifute Sucateado. Giliane, boa noite. Giliane, tô na paz. Você que estava hoje na hora do almoço aqui. É outra pessoa que está apresentando, tá? Outra pessoa. Samir é muito louco. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tirar o óculos, né? Deixa eu ver aqui. Porque o pessoal vai me chamando aqui. Né? Deixa eu ver como é que tá. Tá na Comissão de Justiça lendo. Vai longe. Meus informantes, meus amigos que estão lá na reunião do Conselho Deliberativo do Corinthians, né? Você vê, eu preciso estar lá, passando frio por um cachecol, lá no Tatuapé. Não, tô aqui, quentinho em casa, gostoso. Samir tá na Comissão de Justiça, estão lendo. Vai longe. Então vai longe, né? Vou escrever para ele, daqui a pouco começa a votar a cor da parede da Botia. Eu também sou terrível, né? Daqui a pouco começa, entendeu? Então, o que eles vão fazer hoje, tá? A Comissão de Justiça, a fonte já passou aqui para mim.
A Comissão de Justiça vai sugerir levar o Augusto para a Comissão de Ética para dar esclarecimentos, tá? Esclarecimentos. Lautaro Dias, né? Lorenzetti Dias, tá vendo? Ele vai ter que dar alguns esclarecimentos sobre alguns assuntos. O principal deles, vai de bet. Vai de bet para tu ver. Vai. Eu falei para vocês não ir de bet. Entendeu? Aliás, Isaías, você tem que parar de entregar as lives do almoço ao teu irmão gêmeo brabo. Ai, meu Deus. Um abraço, Isaías. Vai de bet. PixBet. Lembra a multa, tudo? Não passou pelo jurídico a contratação de Fred Luz. Entendeu? Os colchões. Meu Deus, gente. Como é que a gente, sabe? A gente vira notícia comprando colchão. Entendeu? Colchão, sério. E os colchões todos parados lá. Ninguém dorme num colchãozinho, sabe? Gostoso. Ninguém dorme. Tanta gente precisando de colchão. Comprou para deixar guardado os colchões. Estão chegando as fronhas, seus... Deixa eu ficar quieto. Estão chegando os colchões. Irregularidades nos prestadores de serviço. Isso está dando um BO também, que vocês não sabem. Por isso que a Polícia Federal estava indo lá. Tá? Essa é a verdade. Mais o quê? 50 contratações nas categorias de base. 50. Hein? Não foi o Flora, né? Sabe? Enfim. Foi um jardim, não foi só o Flora. Foi um jardim de crianças. Então, assim, é muita coisa que ele vai ter que dar esclarecimentos. E claro que vai de bet para mim é o mais importante, né? É o que mais pega, entendeu? E agora, meus amigos, né? Não quiseram o Soteldo, tá dizendo aí o Márcio, tá? Agora a gente vai ter que... O Cassundé, Samir, sei lá onde anda, velho. Eu evito falar desse assunto, que eu acho um assunto extremamente polêmico e que a gente tem que esperar a conclusão do inquérito. Aí é a polícia, amigo. Entendeu? Aí é Cuscana. É Cuscana. Entendeu? Não tenho nada a dizer sobre isso. Agora, ele vai ter que dar os esclarecimentos lá, tá? E também, né? E também não tem que ficar passando pano para Augusto, não, entendeu? Se o Duílio foi o pior presidente da história do Corinthians, tá? Eu vou falar uma coisa para vocês, de pessoas que... Mas muitas. Eu tenho muita fonte no clube, graças a Deus. Hoje eu conversei com duas. As duas foi o Augusto que colocou. Sabe o que elas falaram para mim? Jamais falariam, eu daria alguma pista sobre elas. Duas, eu conversei com duas hoje, que foi o Augusto que colocou, quer dizer, a oposição ao Duílio. Sabe o que essas pessoas falaram para mim? Samir, eu sei que você não suporta o Duílio. Abre aspas, tá? Deus sabe que eu tô falando a verdade aqui. Tudo que eu falo para vocês aqui é verdade. Mas isso é tão absurdo que eu tô falando isso colocando diante de Deus o que eu tô falando, para vocês terem certeza que é verdade o que eu tô falando. Deus sabe aqui que eu tô falando a verdade, tá? Tô debaixo aqui da bênção dele. Essas pessoas, elas falaram para mim, porque elas me assistem. Pessoas que o Augusto colocou, repito. Samir, eu sei que você não gosta, não suporta, até usou o termo odeio do Iri, que não chega a odiar. Mas eles são piores. São desorganizados, estão lá, ficam no CT, no parque ficam parados, acham que tá tudo bem. Entendeu? Vocês entenderam o que eu tô falando? Pessoas que entraram com o Augusto falam que ele é pior que o Duílio, que essa gestão é pior que a do Duílio. Que não estaria... Então, gente, eu sinceramente estou amadurecendo a ideia
que essa gestão vai ser pior que a do Duílio. E uma coisa eu já tenho certeza, e eu tenho moral para falar isso. Passei 3 anos aqui criticando o Duílio. Entendeu? O Duílio. Passei 3 anos. Quando eu faço assim, não é maconha, não, tá? É cigarro mesmo. Que ele fuma muito, tá? Porque tem que falar isso agora, que apareceu um louco aí fazendo sinal para os outros candidatos. Só tem doido nesse mundo, né, velho? Meu Deus, eu não sei o que vai ser de São Paulo. Eu vi um pouco do debate, eu fiquei horrorizado. O Duílio, eu critiquei ele 3 anos, mas essa gestão é muito amadora. É muito amadora. Muito amadora. Gente, obrigado pelo carinho, hein? Mais de 5, quase 6 mil corintianos na segundona, hein? Segundou para nós aqui, hein? Segundou. Entendeu? Ó, deixa o likezão aí, vamos para 6. E continuando falando do Corinthians, Ciel, hoje tem Coringão em campo, Corinthians e Red Bull Bragantino. Para essa partida, o Corinthians vai ter a volta aí do Igor Coronado, vai ficar à disposição do Ramon Dias, ele que esteve suspenso na rodada pelo Campeonato Brasileiro, volta aí para ficar à disposição da equipe. Não tem ajudado muito, mas já é uma peça importante aí que pode fortalecer o time contra o Red Bull Bragantino agora pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Vocês estão confiantes na vitória do Corinthians? Deixa aqui abaixo sua opinião, seu palpite, o placar para esse jogo. Corinthians e Red Bull Bragantino em Ribeirão Preto. A partida vai ser em Ribeirão Preto às 9h30 da noite no estádio Santa Cruz, né? O Corinthians não pode contar ainda com o Yuri Alberto, que fez uma cirurgia. Então o Corinthians, o Ramon Dias não teve a oportunidade de escalar 2 vezes o time, a mesma escalação, né? O Corinthians tem esse problema, o Corinthians procura peças ainda para o ataque e um provável Corinthians para amanhã seria Hugo Souza, Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique, Kaká e Matheus Bidu. Então, com 3 zagueiros aí e 2 alas, Matheus Bidu e Mateuzinho, Ranieri, Charles e Igor Coronado no meio de campo. E no ataque, Giovani e Thales Magno, que chegou recentemente aí. Pode, quem sabe, estar estreando como titular na equipe do Corinthians, né? Corinthians que tem um desafio muito grande no Brasileiro, escapar da zona do rebaixamento. Faltam 16 rodadas, o time precisa ganhar 8 para se salvar aí da segunda divisão o ano que vem, que seria um desastre, principalmente para Augusto Melo, né? Que assumiu o time aí, prometeu muitas coisas e pensou começar o ano presidente, terminar aí como no primeiro ano de mandato, o Corinthians cair para a segunda divisão seria um desastre, né? Então o Corinthians precisa realmente aí reforçar o ataque. Amanhã não vai ter o Romero também. O Romero está aí, sentiu uma lesão muscular e vai ser desfalque do Corinthians. Então, mais um problema para o Ramon Dias. Então, o Corinthians vai com um time aí bastante modificado para enfrentar o Red Bull Bragantino, pensando também no Campeonato Brasileiro contra o Fluminense no domingo, que é decisão mundial para o Corinthians, né? Decisão final de Copa do Mundo realmente contra o Fluminense, não pode perder, tem que somar pontos para escapar da zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. E a Sul-Americana, será que a gente dá para passar? Deixa a sua opinião, seu comentário no vídeo. Muito obrigado pela audiência, Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!